O que é uma intercorrência? Vamos dar um exemplo prático para você entender dentro da prática clínica. Você está dentro da terapia intensiva, um plantão tranquilo lá com 10 pacientes, 4 entubados, 3 em respiração espontânea, mais 3 pós-operatórios que acabaram de chegar na terapia intensiva, e está tudo tranquilo ali no plantão. E de uma hora para outra, uma intercorrência. Você é chamado fisioterapeuta, o paciente aqui está caindo a saturação, ou o paciente está apresentando uma queda do volume corrente, ou o paciente parou, ou não, o paciente está lá em respiração espontânea fazendo um edema agudo de pulmão, e ele não tem nenhum caso de nada que indicasse edema agudo de pulmão. Ou um paciente apresentou hipotensão durante o manuseio dele, ou o paciente perdeu o tubo durante o banho. Isso são intercorrências. Algo que não estava preparado e de uma hora para outra acontece dentro da terapia intensiva. E você, como fisioterapeuta, vai ter que atuar nessas intercorrências e vai ter que demonstrar segurança e ter segurança, que são coisas diferentes, né? Você pode até ter e não demonstrar. E aí você demonstra insegurança, é visto de uma forma ruim no ambiente que você trabalha, podendo aí perder um emprego ou não ser visto como profissional capacitado para atuar dentro da terapia intensiva. Então, saber atuar com segurança nas intercorrências é extremamente necessário para o fisioterapeuta. Mesmo que está começando agora, ou fisioterapeuta que tem 5, 10 anos de terapia intensiva ou mais. E você pode pensar, é o tempo de experiência que vai fazer eu saber atuar nas intercorrências. É você ter um processo claro de tomar decisão. Eu conheço fisioterapeutas que dão plantão torcendo para não ter uma intercorrência, porque ele tem medo das intercorrências, que é algo que não está preparado, ele não sabe o que pode acontecer, ele quer levar aquele plantão ali tranquilo. Ou tem intercorrência e ele não atua como fisioterapeuta para salvar vidas e para gerar a intervenção necessária. São feitas condutas que podem ser pior para o paciente. Dá um exemplo prático, Antônio. Você é chamado para um paciente que está tendo uma intercorrência, queda na saturação, foi colhido na gasometria, uma PaCO2, pressão arterial de gás carbônico de CO2, lá em cima, 70, paciente com a PaO2 de 58, olha para a monitorização gráfica, está o paciente com aumento apresentando um padrão de obstrução, gerando aumento do trabalho ventilatório, e aí o fisioterapeuta não sabe gerar uma intervenção para melhorar o paciente. O que é que ele vai dizer? Doutor, médico, tem como sedar esse paciente, que o paciente está com a sincronia? E aí o paciente vai ser sedado, você vai aumentar os parâmetros ventilatórios, parece que atuou de uma maneira correta com o paciente. Parece que gerou uma intervenção segura para o paciente, mas foi a intervenção errada e nem foi segura. Por que não foi segura? Porque o paciente vai ficar mais tempo na ventilação mecânica, o paciente vai ter complicações da ventilação mecânica, vai ter complicações da sedação, e você olhando na monitorização gráfica, se identificasse que é uma obstrução do tubo, uma rolha, ou o tubo está cotovelado, ou o tubo está mal posicionado, está gerando obstrução, e você com uma conduta de fisioterapeuta simples, geraria a terapia desobstrutiva, melhoraria a mecânica ventilatória, reduzindo a resistência para o paciente ventilar, com os mesmos parâmetros que estava, o paciente melhorava o volume corrente, melhorava a gasometria, melhorava o PaCO2, melhorava a troca gasosa com uma intervenção simples. E por que a gente não aprende isso dessa forma, com esse raciocínio clínico? Porque não é assim que acontece. As faculdades não preparam da maneira ideal, as pós-graduações não preparam da maneira ideal. Por quê? Porque é dividido lá a metodologia, um professor dá uma disciplina, outro professor dá outra disciplina, e não se correlaciona para ter a capacidade de gerar uma intervenção entendendo o raciocínio clínico, desde o ponto inicial ao ponto final da sua intervenção, para definir o plano terapêutico e gerar a melhor intervenção. O fisioterapeuta precisa saber avaliar, traçar a conduta, realizar a conduta e dar alta fisioterapeuta. E a intercorrência também é necessária. A intercorrência é extremamente necessária. Ok, Antônio, eu entendi que eu tenho que aprender a resolver o caso clínico e não aplicar condutas. Isso aí ficou claro. Entendi que durante as intercorrências vai acontecer e algumas vezes eu vou ter medo de gerar uma intervenção porque eu não estou seguro. Isso. Em outros momentos eu não vou fazer nada e outro profissional vai fazer uma conduta que não é a melhor para o paciente, que parece que está sendo melhor, mas não é. Também vai acontecer. E eu vou ter que me preparar antes para essas intercorrências ou vou esperar? Se preparar. E tem como se preparar para acompanhar intercorrências dentro da terapia intensiva? Tem. Trabalhando há 15 anos dentro da terapia intensiva, vi vários exemplos de profissionais ficarem perdidos, inseguros nas intercorrências. E essa insegurança é porque não tem uma metodologia. Se é uma intercorrência, se é algo que você
não está preparado para acontecer, se você não tem uma metodologia, um passo a passo para tomar essa decisão, vai ficar difícil de você saber realizar a conduta segura dentro da terapia intensiva durante as intercorrências. Qual a diferença de intercorrência e erro? É diferente. Veja, intercorrência é algo que você não está preparado, que vai acontecer, é algo que não é esperado e acontece, e você tem que gerar uma intervenção para melhorar. O erro vai acontecer ou por negligência, imperícia ou imprudência. Negligência é algo que você era para ter feito e não fez, então é um erro. Não foi uma intercorrência, foi um erro. Era para ter sido feito e não fez. Vai complicar o paciente porque você não fez? Pode complicar o paciente. Mas veja, é um erro, uma negligência. Imperícia. Você gera uma conduta que você não sabe fazer, porque você não estava preparado. É um erro. Pode gerar uma intercorrência, mas é um erro que pode ser um erro seu. E imprudência é você realizar uma conduta que sabe que pode causar risco para o paciente e você diz assim, mas eu vou tentar mesmo assim. Isso é você ser imprudente. Então, esses erros não são intercorrências, são erros que você pode cometer que pode complicar o paciente. Intercorrências é o que vai acontecer, que vai ter de variação da normalidade ali dentro da terapia intensiva, dentro do seu plantão, e que você vai ter que ficar em cima para resolver esse problema. E aí você pode prevenir intercorrências? Pode. Pode prevenir com condutas simples? Pode. Por isso que existem processos claros dentro da terapia intensiva para reduzir esses riscos. Então, vamos dar um exemplo de uma conduta preventiva. Você vai avaliar um paciente para fazer o desmame dele, tinha todos os critérios de desmame, realizou o teste de respiração espontânea do paciente, PI máxima, índice de respiração rápida superficial, avaliou índices preditivos, o paciente estava tudo ok. Mas o paciente era DPOC, tinha insuficiência cardíaca, estava com mais de 5 dias entubados, tosse não tão forte, tinha o quê? Critérios que indicavam que o paciente tem um risco de falhar. Veja, é um paciente que tem o maior risco de falhar a extubação. Esse paciente é indicado na literatura que tem que fazer uma ventilação não invasiva preventiva. Então, você estubou o paciente, já coloca a ventilação não invasiva. Isso vai reduzir o risco do paciente falhar a extubação. É uma estratégia preventiva para prevenir uma intercorrência, que vai ser o paciente descompensar no meio do plantão porque falhou a extubação. E aí você vai colocar essa VNI e vai manter lá 6 a 8 horas, não constante, né? Fazendo intervalos com a VNI preventiva. Então você tem que entender o que é intercorrência, o que é um erro que você pode cometer e que você também pode atuar para prevenir o que você já tem na literatura que pode gerar uma intercorrência. Então, deixar o paciente com uma boa hidratação para reduzir o risco de rolha, aquecer e umidificar as vias aéreas para reduzir o risco de obstrução por rolha. Então, tem que estar com o filtro, o paciente tem que ter uma temperatura ideal para utilizar o filtro, quer dizer que o filtro de aquecimento e umidificação das vias aéreas, se o paciente tiver hipotérmico, iria para ser colocado no aquecimento ativo? Não seria para ficar com filtro. Se você sabe disso, se você tem esse conhecimento, você vai atuar com uma estratégia preventiva e não esperar ter uma obstrução com rolha e aí a intercorrência. São vários conhecimentos que vão se ligando que você vai começar a colocar em prática e, com isso, desenvolver a segurança dentro da terapia intensiva. Tanto com conhecimentos práticos, como é esse que eu estou passando para vocês, como a capacidade de avaliar e definir a melhor conduta fisioterapêutica.